A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Amém? Bom, pegue aí a sua Bíblia, você que pode. Você que não pode, me acompanhe no áudio, amém? Mas é bom quando a gente pode pegar uma Bíblia. Não importa onde a gente esteja. Não podemos ter vergonha, não podemos ficar sem jeito. Se somos cristãos, temos que professar a nossa fé, na frente e por detrás de qualquer situação. Mas mesmo assim, temos que mostrar que somos cristãos. Não se esconder. Hoje nós vamos fazer o segundo áudio sobre o título O Tempo do Casulo. Pegue a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios capítulo 6. Novo Testamento. Vamos lá? Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você vai encontrar Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? Atos dos Apóstolos. E em seguida vem Romanos. Depois de Romanos, 1 Coríntios, a primeira carta para os Coríntios. E depois a segunda carta. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, meus irmãos. Vamos lá. Estou aqui ainda 1 Coríntios, né? Estava explicando para vocês, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6 e verso 2 diz assim: Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Isso se chama tempo. O seu tempo de mudança é hoje, é agora. O seu tempo de tomar uma decisão é agora. Eu estava esperando uma decisão de Deus, irmão. Deus me dá algum toque, sim. Pondera as coisas. Coloca elas na luz da Bíblia. E tome a sua decisão. Amém? Mas a decisão que eu quero que você tome é aquela que em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se vós abrires, entrarei e cearei contigo e vós comigo. Quem disse isso foi Jesus. Ele está nas portas. Ele precisa que você abra as portas. Amém? Vamos lá? O tempo do casulo. Ontem foi o primeiro áudio, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o casulo, que é um casulo, para depois eu entrar bem na mensagem, né? Você sabe que a linda borboleta, que você vê voar entre as flores, tem 4 fases, irmãos. Ela tem 4 fases na vida dela, para ela chegar naquele ponto máximo dela, que é ser uma borboleta, né? Você repara que uma borboleta, ela tem várias cores, né? De várias formas, e são bonitas, realmente são bonitas. Em sua vida ela tem 4 fases, e isso já nos lembra do número 4. Então eu vou entrar agora na numerologia, nada a ver com Bíblia, né? Depois nós entramos na Bíblia, mas para você ver que muitas coisas se resumem em 4, né? E o número 4 na Bíblia também nós vamos falar algumas coisinhas, olha só. Nós sabemos que só existe os 4 maiores evangelhos ali, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Marcos e Lucas não andou com Jesus. Temos os 4 evangelhos, né? Temos também aqueles 4 que estavam dentro da fornalha, 3 jovens e o nosso Senhor Jesus. Amém? Também, um rio que saía do jardim do Éden, irmãos, ele se dividia em 4 braços. Ah, mas que braços é esse, irmão? Tá bom. A saber, o rio Hidekel, o Eufrates, o Pison e o Gion. Esses são os 4 rios que saía. Por que não 5? Por que não 3? Não sei te explicar. Mas estamos falando do número 4. Parece que tudo se resume no número 4. Você começa no 1, 2, 3, 4 e o seu ciclo volta de novo para o 1. É bem interessante isso, irmãos. Olha só. Os 4 seres viventes, cada um tinha 4 rostos. 4 rostos, eles apareceram ali para Ezequiel. As vestes de Jesus foram repartidas em 4 partes. Você quer ver? João 19. Vamos voltar um pouquinho. João 19. João capítulo 19, verso 23 e 24, está escrito assim: Tendo
pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura de que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e toda a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Os soldados que estavam ali crucificando a Jesus, eles dividiram algumas vestes, né, em 4 partes. Então já sabemos quantos soldados estavam tomando conta dele ali. 4. Se foi 4 partes, uma para cada, 4 soldados estavam ali com o Senhor Jesus, né? E aí quando eles foram rasgar os seus vestidos ali, aí eles, não vamos rasgar não, peraí. Vamos lançar sorte, vamos ver quem é que vai ficar com ela. Tá vendo? Então, isso é só uma semelhança entre o número 4 com as escrituras e com algumas coisas. Temos também o nosso calendário, irmãos. O nosso calendário é assim também, dividido em 4. Que é um ano, tem 4 trimestres. Olha que interessante. E as fases da lua, que também resume-se em 4. Nova crescente, cheia, minguante. Tá vendo? Então você tem a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a minguante. Também temos os 4 elementos, né, que não dá para se esquecer: água, fogo, vento e terra. Os 4 elementos. Tudo se resume em 4. Parece que o tempo da vida, o tempo das coisas, se resume nisso. Então a sua vida entre 4 trimestres começa nos seus 3 primeiros meses. Depois, mais 3 meses de jovem. Depois, mais 3 meses de adulto. Depois, mais 3 meses na velhice. Parece que é assim, né? Olha só. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, na parábola do semeador, em Mateus 13, do 1 ao 13, Jesus citou 4 tipos de terrenos, irmãos. Olha aí que interessante. Você vai entender que tudo se resume a tempo, e tempo se divide em 4. Essa é uma conjectura minha, tá? Então entendemos que o número 4 é muito importante como as 4 fases da borboleta. Pegou aí? A vida da borboleta é como se fosse a nossa própria vida, meu irmão. Então, você talvez ainda não saiu da fase 1. Vive como criança. É adulto, mas vive como criança. Ou você está na fase 2, agindo como um adolescente. Ou está se aproximando da fase 3. É um adulto e com medo das coisas que sobrevêm. Ou não se preocupou nas coisas de Deus na fase 2 e nem na fase 3. Agora na fase 4, na velhice, reclama e murmura. Essas 4 fases na sua vida você tem que tomar cuidado. Nunca você pode ser como o esplendor de uma borboleta no final, se não aprender o tempo do casulo. Amém? Então as 4 fases da borboleta são assim. Ela tem a fase do ovo, a largata, a pupa e o adulto. As borboletas vêm e põem os seus ovos em flores. Esse período, dias e dias, e chega a meses, depois se tornam larvas, e então é largata. Com o tempo, a largata faz fios de seda, onde constrói o seu casulo. O seu tempo de largata, ela passa ali comendo, juntando energias, né? Então, quer dizer que ela vem e constrói o seu casulo. Você vem e aceita Jesus. O seu casulo hoje é a igreja. Então você tem que cuidar da sua igreja, porque é ela que vai te proteger. Tem que tecer a sua igreja com fios de seda, não é com qualquer fio. Porque ali dentro você vai se transformar. Você vem para a igreja de um jeito, mas não pode sair do mesmo jeito. Então, esse tempo da largata, ela passou comendo. Enquanto ela é largata, ela vive comendo, irmãos. Ela acaba com as folhas. Por quê? Ela tem que juntar energias. Ela come bastante folhas para crescer e guardar energia. Então você tem que comer muita palavra de Deus para crescer e ter energia. Tá entendendo até aqui? Aí a largata, meus irmãos, ela faz o casulo e fica ali um tempo onde seu corpo se transforma. Devagarzinho, não é de uma vez, devagarzinho o seu corpo vai se transformando.
Aí ela rompe, irmãos. Quando é o momento certo, o tempo certo, ela rompe o casulo no tempo certo. E aí sai a linda borboleta. Esse é o tempo do casulo, da borboleta. Agora, preste atenção que quando você vem para Jesus, você é um ovo. Você é um menino. Não sabe nada, não conhece nada. Discorda e desconfia de tudo. Mas aí você vai comendo aos poucos a palavra de Deus. Lembra que a largata do ovo, o ovo ela vira largata e começa a comer as folhas. Você, como menino, vem para Deus e começa a comer a palavra de Deus. Começa a conhecer a Deus e se alimentar para guardar energia. Quando você vê que você está forte, você se batiza, você se entrega totalmente para Cristo. E ali você começa a construir o seu casulo, que é a igreja, que é a sua proteção. Porque mais tarde você quer ser alguém. Ele era um ex-traficante, entrou na igreja e saiu ministro da palavra de Deus. Antes ele matava as pessoas, hoje ele traz vida para as pessoas. Isso é se tornar borboleta. Isso se chama metamorfose. Tá entendendo? Só que tudo isso tem um tempo. Não dá para você entrar na igreja hoje já querendo ser alguma coisa. Então, concluindo bem essa ideia, o importante da larva é a sua alimentação. O importante do cristão, o novo, o recém-chegado, é a sua alimentação. Muitas pessoas perguntam para mim assim, fica aí a dica. Pastor Alex, que livro eu começo a ler da Bíblia? Irmãos, existem muitos livros, existem os livros poéticos, são muito interessantes. Para quem gostava de novela e veio para a igreja e hoje não assiste novela, glória a Deus por isso. Então vai lá e começa a ler o livro de Ruth, o livro de Jó, vai ler livros históricos. Mas, quando eles me perguntam que livro eu devo começar a ler, eu falo para eles, vai no Evangelho de João. Estuda, esmiuça, compreenda, não sabe? Pergunta para mim, irmão, lá está escrito tal coisa no tal versículo, eu não entendi, eu te responderei. Irmãos, no seu tempo de larva, o mais importante é a alimentação. E no seu tempo de menino vindo para Cristo, o seu tempo é de alimentação. Olha só, e da pupa é a transformação, e da fase adulta é a reprodução. Isso é da vida da largata. Então ela tem três coisas importantes na fase dela: alimentação, transformação e reprodução. Lá no final ela reproduz. É o que a gente começa a ganhar almas. Tá entendendo? Então a metamorfose aqui nos ensina assim. Você compreendeu? Você pegou as fases da borboleta, como tem muito a ver com as nossas vidas, irmãos. Como devemos, irmãos, muito para aprender isso. Talvez você deve estar pensando assim, poxa irmão, mas eu não quero ser uma largata. Então quer virar borboleta? Comece a comer. Tem muita gente que mal entrou na igreja hoje e se intitula alguma coisa. Você não conhece. Então você vê tipo as coisas acontecendo na sua vida e você tipo não tem como, sabe, reagir de imediato. Você acha que pode se intitular alguma coisa para se crescer, se engrandecer perto de alguém, e isso está errado. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, quando eu fui ungido a um pastor, eu não fui de uma vez virando pastor. Eu tive um tempo no casulo. Eu não cheguei já querendo ser. Não. O Espírito Santo de Deus fez com que o tempo do casulo eu amadurecesse. Assim foi com Davi, quando Davi foi ungido a rei. Ele não tomou o trono de primeira mão. Foi Deus que mandou o profeta lá ungir a ele. Mas ele não tomou o trono. Ele ainda ficou no seu tempo do casulo. Ele ainda ficou esperando o momento certo. Talvez você está atravessando os momentos da vida. Tudo tem o seu tempo. Ou você respeita o tempo do casulo, ou não vai dar certo. Porque toda mulher, quando fica grávida, ela tem um desejo de ter um filho. Aí ela concebe, ela tem algo gerando dentro dela. Ela vê o seu corpo sendo transformado, ela sente que tem uma pequena vida nascendo dentro dela. A barriga começa a crescer, o marido começa já a fazer planos para o preparamento da chegada da criança. Meus irmãos, tudo isso é um tempo do casulo. O casulo ali é a barriga da mãe. Muda totalmente, os órgãos começam a contrair para um canto, para o outro, para que dá crescimento. Aquela criança que está vindo ao mundo agora começa a receber um tipo de alimento da mãe.
Por isso que a mãe não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, porque agora todo o seu alimento está indo para a criança. Ela está o quê? Alimentando aquela criança. E você, para gerar alguma coisa dentro de você, você tem que se alimentar da comida boa de Deus. Então o tempo da gravidez, ela quer o bebê hoje, mas tem que esperar 9 meses. Você planta uma semente hoje de abacate, mas tem que esperar o tempo dela crescer a árvore e dar o seu fruto. Isso é o tempo do casulo. Você não está se acertando na vida porque você está atropelando o tempo do casulo. Por isso, eu te peço para respeitar esse tempo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e amanhã temos mais o tempo do casulo.